República Velha, República das Oligarquias, República dos Coronéis, República do Café com Leite. Estamos falando tudo da mesma coisa, ou seja, da Primeira República. Nessa aula vocês vão perceber que desde sempre, e na República não seria diferente, desde o seu início até os dias atuais, as classes ricas deste país sempre fizeram de tudo para se perpetuarem no poder e manter o povo marginalizado, sem representatividade, ou seja, excluído da política. Fique comigo e conheça a história da Primeira República. Ah, e não esqueça, dedo no like e se inscrever no canal durante a vinheta. Eu já volto, é rapidinho, é pá e bola. Enquanto o exército esmagava os focos de descontentamento armado, os grupos oligárquicos, principalmente o cafeeiro, preparavam-se para assumir o controle da República, excluindo toda e qualquer participação popular. No processo de sucessão presidencial, o grupo mais beneficiado foi o paulista, que apoiou Floriano Peixoto e, nas eleições de 19 de março de 1894, elegeu Prudente de Moraes, ligado ao Partido Republicano Paulista. Assim, o poder político passou a ser controlado pelas elites agrárias, notadamente de Minas Gerais e São Paulo. Esse período ficou conhecido como República Oligárquica. Para permanecer no poder, as elites rurais criaram instrumentos de controle político, como a política dos governadores, constituída no governo de Campos Salles, que permaneceu na presidência entre 1898 e 1902. Esse instrumento político era um acordo firmado entre o presidente da República e os presidentes do Estado, atuais governadores, para que estes apoiassem candidatos ao Congresso, senadores e deputados fiéis ao governo federal. Em troca, o Poder Executivo não interferiria nas eleições estaduais, garantindo a permanência dos mesmos grupos no poder. Para viabilizar a política dos governadores, o governo federal criou a Comissão de Verificação de Poderes. Os 5 parlamentares que compunham essa comissão tinham o poder de diplomar os candidatos que interessavam ao governo federal e degolar os opositores, ou seja, impedir que eles tomassem posse. Um artifício usualmente utilizado para impedir a posse de parlamentares da oposição era acusá-los de cometer irregularidades durante a campanha eleitoral. Como se isso não fosse natural na República Velha, né? Algo corriqueiro em um período em que as fraudes e outras ilegalidades definiam as eleições. Consequentemente, a maioria dos deputados e senadores que assumiam seus cargos era conivente com a política do governo federal. Esses mecanismos facilitaram o predomínio político dos 2 estados mais fortes na época, Minas Gerais e São Paulo. Além de economicamente dominantes, garantiam o maior número de cadeiras no Congresso Nacional. Durante grande parte da República, paulistas e mineiros revezaram-se na presidência do país. E essa alternância de poder foi chamada de política do café com leite. Você já deve ter visto algum filme, série ou novela que usem o termo coronel, geralmente usado para um grande proprietário de terra no interior do Brasil. Mas você acha estranho por que esse cara que não é militar, que não usa farda e tem essa patente, que pela lógica pertence às Forças Armadas? Bem, vamos saber de onde vem essa nomenclatura, a qual foi criada no período regencial e era normalmente concedido aos grandes fazendeiros que patrocinavam a Guarda Nacional. Com a proclamação da República e o fim da Guarda Nacional, os coronéis mantiveram o prestígio e o respeito que haviam conquistado. Então esses coronéis preservaram a prática da troca de favores e, dessa forma,
mantinham sob sua proteção uma série de afilhados, e em troca de obediência. Os coronéis exerciam influência política na vizinhança de suas propriedades rurais, que também eram chamadas de currais eleitorais. No período de eleição, as pessoas que dependiam dos favores dos coronéis eram coagidas a votar nos candidatos apoiados por eles. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. Entendeu a parada? Curral, cabresto, obrigado a votar, direcionado, tal e coisa e tal. Afinal, a coerção era facilitada pelo sistema eleitoral em vigor, que não estabelecia a obrigatoriedade do voto secreto. Sendo assim, o coronelismo facilitou a corrupção e o uso de cargos públicos para obter privilégios privados. Qualquer semelhança com o Brasil do século XIX e XXI não é mera coincidência. Na Primeira República, o estímulo às atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo federal. O café representou o principal produto de exportação no início do século XX. As plantações de café já haviam se expandido para além de São Paulo e Rio de Janeiro e chegado ao Paraná e Minas Gerais. A produção cafeeira beneficiou-se da abertura de linhas de crédito, dos preços favoráveis no mercado internacional e do grande contingente de imigrantes europeus, empregados como mão de obra nos cafezais. Eles entraram no país entre o final do século XIX e o início do século XX e foram trabalhar principalmente nas plantações de café de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com o tempo, muitos imigrantes seguiram para as cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. No início do século XX, os produtores de café enfrentaram momentos de crise decorrentes da superprodução. Para evitar prejuízos aos cafeicultores, tadinho, o governo federal firmou em 1906, na cidade paulista de Taubaté, um acordo com os presidentes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pasmem, percebam se mais uma vez não é mais do mesmo. Com a célebre frase do filósofo Noam Chomsky: no mundo capitalista, o prejuízo é público, mas os lucros são privados. Pense sobre isso. Vamos lá. Olhem o horror disso, que foi chamado de o Convênio de Taubaté, que determinou que os governos nos 3 estados comprariam os estoques de café por um preço fixado com antecedência, recorrendo para isso a empréstimos de bancos internacionais, além de aprovar medidas para desestimular o plantio de novos cafezais, incluindo uma lei que proibia novos plantios de café. E quem pagou essa conta que privilegiava o agronegócio? Quem? Todos os brasileiros pagaram. Notaram alguma semelhança com os dias de hoje? Além do café, o Brasil exportava borracha, cacau, cana-de-açúcar desde os tempos do Império. O látex era extraído de seringueiras espalhadas pela floresta amazônica. No início do século XX, o crescimento da indústria automobilística resultou na elevação do preço da borracha no mercado externo e no aumento da exploração de borracha da Amazônia. Só que aos poucos, gente, gradativamente, a produção brasileira acabou entrando em declínio em razão da concorrência dos seringais cultivados na Ásia pelos britânicos. Encontrado em várias partes da América, incluindo a Amazônia, o cacau ocupou também uma posição de destaque na pauta de exportações brasileiras. No fim do Império, a região do sul da Bahia se transformou na principal produtora de cacau do país, gente. A cana-de-açúcar, por sua vez, cultivada no Brasil desde os tempos das colônias, teve alguns momentos de expansão durante a Primeira República, principalmente nos anos 1920. Só que a expansão do açúcar de beterraba na Europa acabou contribuindo para a queda nas exportações e no preço, do açúcar brasileiro, direcionando então a produção do açúcar para o mercado interno. Vamos falar sobre o desenvolvimento industrial na Primeira República, sendo que nos primeiros 40 anos de República a indústria brasileira seguiu relegada a segundo plano. Porém, a acumulação de capitais acabou contribuindo para a expansão da atividade industrial.
O dinheiro necessário às instalações industriais provinha de investidores brasileiros, principalmente cafeicultores, imigrantes enriquecidos e do capital financeiro internacional. À medida que aumentava o número de empresas, cresciam a oferta de trabalho, a população urbana, o comércio e a prestação de serviços. Os estabelecimentos industriais estavam concentrados principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pode-se até afirmar que em São Paulo o capital industrial derivou-se do capital cafeeiro. Porém, as crises periódicas de superprodução de café abriram caminho para o deslocamento de capitais para outras áreas de investimento, como a industrial. Já no Rio de Janeiro ocorreu a transformação de capital mercantil em capital industrial. A indústria têxtil, por exemplo, originou-se em grande parte do comércio de tecidos. O tamanho das fábricas variava de pequenas oficinas e indústrias que reuniam centenas de operários. Os investimentos concentravam-se em indústrias de bens de consumo como setor têxtil, de alimentos, de bebidas, de calçado, de chapéu e de fumo, que tinham custos iniciais relativamente baixos e não demandavam tecnologia sofisticada. Mulheres e crianças formavam um segmento importante de mão de obra empregada nas fábricas e em geral. Recebiam salários mais baixos para as tarefas, similares àquelas exercidas pelos homens adultos. Em 1890, 15% dos trabalhadores empregados nas indústrias paulistas eram crianças ou adolescentes. Em 1919, esse número subiu para 37%, apenas no setor têxtil. As condições de trabalho eram precárias, a jornada de trabalho variava entre 10 e 12 horas diárias e os operários eram constantemente punidos com multas ou agressões físicas. Não havia legislação trabalhista que garantisse aos trabalhadores descanso semanal, férias ou licenças remuneradas. Vamos conhecer um pouco sobre a modernização das cidades. Entre o final do século XIX e o início do século XX, cidades brasileiras como o Rio de Janeiro e São Paulo passaram por um processo de modernização inspirado nas reformas ocorridas em Paris entre 1853 e 1870. A urbanização da capital francesa, com seus boulevards, ruas largas repletas de cafés e boutiques, servia de modelo para outras cidades do mundo. O contraste entre o cenário luxuoso de Paris e as vielas estreitas, sujas, sem saneamento e iluminação do Rio de Janeiro era evidente. Apesar disso, homens de negócios, grandes proprietários, altos funcionários e políticos influentes, acompanhados de suas famílias, exibiam hábitos e moda europeus. Esse comportamento, que se manifestava desde os últimos anos do Império, acentuou-se durante a fase republicana. Como resultado do esforço modernizador empreendido pelos governos, houve a criação de novos bairros, a expansão de serviços de esgoto, água canalizada e transporte coletivo nas principais cidades do Brasil. No centro do Rio de Janeiro, por exemplo, áreas ocupadas desordenadamente foram desapropriadas e habitações coletivas demolidas para dar espaço às avenidas e aos novos estabelecimentos. Havia entre as elites e os governantes um esforço para eliminar tudo que representasse entrave ao progresso e fugisse dos padrões de beleza e higiene. Muitas pessoas desalojadas durante as reformas abrigaram-se nas nascentes vilas operárias, situadas nos subúrbios da cidade. Outras se transferiram para as encostas dos morros e para a beira dos rios, em locais desvalorizados. Os antigos e decadentes casebres deram lugar a imponentes edificações e a ruas largas propícias para a circulação dos bondes elétricos no fim do século XIX. E para o incipiente fluxo de automóveis introduzidos no início do século XX nas grandes cidades brasileiras. No Rio de Janeiro foi inaugurada em 1905 a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, planejada para melhorar a acessibilidade ao porto da capital federal. Na cidade de São Paulo, por sua vez, foram feitos grandes projetos arquitetônicos, liderados pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Também data dessa época a ocupação mais efetiva da Avenida Paulista. Em Minas Gerais, um projeto urbanístico deu origem à cidade de Belo Horizonte, construída para ser a nova capital do estado. As principais cidades brasileiras tornaram-se locais de intensa circulação de pessoas, ideias e mercadorias. Estas expostas em profusão nas vitrines das lojas.
Os artigos de luxo considerados de última moda chegavam da Europa aos portos do Rio de Janeiro e de São Paulo e impulsionavam as vendas. Nesse período eram importados roupas, móveis, livros, objetos de decoração e tudo mais que pudesse satisfazer aos corações e mentes daqueles que podiam adquiri-los, que geralmente faziam parte de um seleto grupo de pessoas, oriundas das classes ricas. Brasil sempre sendo Brasil. Mas, se você acha que não houve reação de outros setores sociais, se engana. Mas, isso é assunto para nossa segunda aula sobre República Velha. Se gostou, não esqueça de deixar seu comentário. Se tiver alguma dúvida também, coloque aqui nos comentários. E eu vou ficar muito feliz se você der aquele joinha. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.